Olá, amadinhas, amadinhos. Mais uma vez, boa noitinha para todos. E vamos aqui para mais um vídeo com a pergunta: ele ou ela perdeu o interesse em mim? Lembrando, gente, que eu vou, antes que eu me esqueça, né? Porque a cabeça não anda muito boa, né? É normal assim mesmo. Recuperação, toda pessoa que tem, eu já é a segunda vez que tenho Covid e já conversei com muitas pessoas que tiveram e a gente fica meio esquecido de algumas coisas. Então, lembrando que antes que eu me esqueça de novo, eu vou passar o meu contato do WhatsApp, somente áudio, para quem quiser saber sobre consulta completa. 013 991 11 50 50, somente áudio, tá, gente? Uma outra coisa que eu ia falar, nossa, é horrível quando a gente tem esses relapsos assim, viu? Lembrei de novo, ainda bem, né? Ainda bem que eu sempre tenho alguém que fala que os lembretes que eu preciso. Uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria que vocês fizessem, mandassem algumas perguntas que sirvam para o geral, né? Ou, por exemplo, eu já falei isso anteriormente, se você quiser saber de algum cantor, um ator, né? Uma pessoa da mídia, sei lá, um jogador de futebol. Eu só não gosto muito de política, tá, gente? Mas enfim, se vocês derem o nome do político, eu posso tirar algumas coisas e falar sobre ele. Não o que vai acontecer em relação à política em si, mas dentro das cartas dá para se falar alguma coisa, tá? Em relação àquele político também, tá? Então, embaixo do vídeo, além dos recadinhos, que eu gosto de ler os recadinhos de vocês, que eu sempre coloco o coraçãozinho, eu vou pedir para vocês colocarem, por exemplo, perguntas, né, que sirvam para todo mundo no geral, para que eu possa fazer através das cartas de montinhos, tá bom, gente? É isso que eu queria falar. Agora vamos para a pergunta, né, importante, que vai ser a que eu vou fazer agora. Ele ou ela perdeu o interesse em mim? O esquema é o mesmo, tá? Tem vezes que eu faço apenas 2 montinhos, quando é 2 eu aviso, e quando é 3 eu também aviso. No caso aqui são 3. Montinho número 1, minha mão esquerda, a minha mão esquerda. Montinho número 1. Montinho do meio é o montinho 2. E o montinho 3, minha mão direita, a minha mão direita, tá? Então, vocês pausem, pensem, né, na pessoa e perguntem, ele ou ela perdeu o interesse em mim? E escolha montinho 1, minha mão esquerda, coluna do meio, montinho 2, minha mão direita, montinho 3. Tem que respirar, gente. Então, vamos começando. Para quem escolheu o montinho número 1. Ele ou ela perdeu o interesse em mim. Nessas cartas que eu tirei, para quem quer saber se essa pessoa perdeu o interesse na sua pessoa, não. Eu estou usando 2 tipos de baralho e um deles é uma carta eu tirei do baralho cigano
E essa carta do baralho cigano responde como não, não perdeu o interesse, tá? Por que não perdeu o interesse? Porque as outras cartas que eu tirei falam de muita saudade. Só que essa pessoa talvez não entre em contato, não fale muito, porque essa pessoa está passando por algumas dificuldades, tá? Essa pessoa, ela tá muito focada em questões de trabalho, tá, gente? Porque saiu a carta aqui do crescimento em questão de trabalho. Então, ela tem muita coisa em relação a trabalho para ou ter que fazer ou atarefada demais em questão de trabalho, tá? Não sei o que essa pessoa faz, de repente ela pode estar mais do que um trabalho, ou então a pessoa pode ser gerente de uma loja, ou então pode ser alguém, uma profissão até mais como tipo, o que, por exemplo, gerente de loja, advogado, um médico, qualquer tipo de profissão, tá? Seja lá. Então a pergunta é: essa pessoa perdeu o interesse em mim? Não, não perdeu o interesse, tá? Ela tem saudade, mas a vida dela tá cheia de coisa para ela resolver, tá? E uma outra coisa também, independente de um monte de coisa que essa pessoa tem que resolver, tá? Pode ser também que ela esteja passando por algumas dificuldades também, tá? Então, essa pessoa, ela tá sem tempo porque ela tá meio desanimada também por conta de algumas dificuldades que ela pode estar passando, tá? Em relação, talvez, pode ser até um pai, sabe? Alguém assim, próximo. Então, essa pessoa tá muito preocupada com alguém também, tá? Então, por isso que essa pessoa tá um pouco assim, sem falar muito, ou não sabe? Alguma dificuldade essa pessoa tá passando, ou preocupação com um pai, que pode estar com problema de saúde, ou então questões de trabalho que tá impedindo a pessoa de falar mais com você. Por isso, a falta de interesse é a não procura, né? Então, não há falta de interesse, a pessoa tem interesse, mas ela está com falta de tempo. Essa é a resposta do montinho número 1, tá bom? Vamos para agora para quem escolheu o montinho número 2, né? Bom, para quem escolheu o montinho número 2 e a pergunta: ele ou ela perdeu o interesse em mim? Sinto dizer, mas a resposta é sim, perdeu o interesse. Não existe mais interesse dessa pessoa para com você. A carta do baralho cigano responde como sim, perdeu o interesse, né? E as outras 3 cartas, por que essa pessoa perdeu o interesse, né? Porque uma pergunta traz a outra aqui nessa situação. A questão é, essa pessoa perdeu o interesse? Montinho 2, perdeu. Motivo que ela perdeu o interesse? Porque já não estava assim, não estava do jeito que essa pessoa queria, né? Então, as coisas foram mudando. Não era mais como era antes, quando vocês estavam mais, ou estavam juntos, ou namorando,
ou saindo mais, porque essa pergunta é independente para quem estava namorando ou ficando, tá? Então, o que eu vejo aqui que houve a perda de interesse, tá? Porque, na verdade, eu vou ser sincera, para quem escolheu o Montinho 2, essa pessoa só tinha um único interesse. E para as mulheres, principalmente, eu devo dizer que vocês já sabem qual é o motivo, né? Porque, assim, o único interesse, mesmo, aí você fala assim, você tá falando, bom, vou falar, não sei se pode, mas vou falar, cama, né, sexo. Então, o único interesse que essa pessoa tinha era em relação a isso. Se você teve, ela conseguiu, pronto, ela quis o que ela queria. Então, o interesse que ela queria acabou. Principalmente em relação a você e outro homem. Você tá perguntando do homem lá, e aí ele perdeu o interesse porque ele já teve o que ele tinha. Aí se você falar para mim, não, mas eu não tive nada com ele. Aí eu vou responder o que tá aqui também mostrando. O motivo por não ter mais interesse é justamente isso. Essa pessoa, ela só queria divertimento, entendeu? Ela só queria prazer e divertimento, né? Diversão. A palavra certa é diversão. Então essa pessoa só quer diversão, só queria diversão. E se você não deu o que ela quis, ela falou, eu vou ficar insistindo se eu posso arrumar ali, colar, né? Então assim, e aqui ainda fala uma outra coisa. Essa pessoa nem era o que você achou que ela sentia que tinha interesse, não é, tá? Porque essa carta, ela demonstra uma situação que não é aquilo que aparenta ser, né? São duas cartas que falam a mesma coisa, né? Então, assim, nessa pessoa que você pensou, não existe interesse. Se você achou que foi interesse, é puro divertimento. E eu vou te dizer mais, é tipo assim, não é a carta da falsidade, mas é a carta da fachada, quando a pessoa finge uma coisa que não é a verdade, entendeu? Então é isso que eu posso dizer para vocês, para quem escolheu, a resposta é perder o interesse, sim, para quem escolheu o montinho número 2, tá? Porque na verdade só queria divertimento mesmo. Agora vamos para o montinho, quem escolheu o montinho número 3. Ai, meu Deus. É ruim quando a gente mora assim, ó. Porque tudo que se escuta lá me incomoda aqui. E muitas vezes me dá a interferência, sabe, gente? Dá interferência nos pensamentos que a gente está recebendo para falar com as coisas que vêm, né? Mesmo que eu feche a janela, as pessoas ficam ali embaixo e é ruim. Bom, vamos lá. Olha, vamos lá. A pergunta, essa pessoa perdeu o interesse em mim, ele ou ela? Terceiro montinho, eu diria o quê? A resposta também seria sim, perdeu o interesse, né? E aí o motivo, né? Qual o motivo dessa pessoa perder o interesse em você? São vários aqui, tá? Então eu vou citar um por um. Bom, um deles entra trabalho, mais uma vez, né? É a pessoa muito ocupada, muito atarefada, com muita coisa para fazer, tá? Provavelmente, no sentido das mulheres perguntarem deste homem, para quem escolheu esse montinho do número 3, esse homem, pode ser até que ele, de repente, acontece de alguém se envolver com alguém que já é casado. Eu vejo como se esse homem já tem uma família, tá? Então,
eu vejo como se ele tivesse já uma família, né? Então, o que acontece? Pessoas que já são casadas não vão largar a mulher para ficar com a outra. É ruim eu falar isso, mas é a verdade, né? Infelizmente, né? É muito raro. Então, assim, pode ser que esse homem já tenha uma família formada, tá? Então, assim, ele pode até, por exemplo, se você, mulher, nada contra, cada um faz o que quer, a vida não é minha, só tô falando o exemplo. Vamos supor que você seja amante ou foi amante de um homem que era casado. Então, assim, tem muitas coisas que podem atrapalhar isso. Primeiro é o casamento. E por mais que, de repente, vocês se dessem muito bem em se tratando da sensualidade, do sexo, da cama, né? Sabe o que perdeu o interesse, além dele ser uma pessoa que eu acho que com certeza tinha compromisso com alguém, o trabalho. E aqui fala muito do medo. Alguém fez alguma fofoca, fala de algum comentário, né? Algum mexerico, alguma coisa que escapuliu, o mínimo que seja, entendeu? E aí, essa pessoa, por ter já uma família, por ter alguém, ficou com muito medo, tá? Então, estes são exemplos que eu estou dizendo o porquê que perdeu o interesse, tá? Tanto pode ser tudo junto, como pode ser cada coisa separadamente. Por exemplo, porque já tinha alguém, porque tem muito trabalho, porque houve fofoca e, por último, porque perdeu o interesse. Porque, na verdade, essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele ou ela carrega coisas, bloqueios e traumas dentro dele ou dela que machucaram muito em algum passado. E o interesse foi perdido pelo medo de se envolver, tá? O medo bloqueia, tá? O medo que às vezes a gente quer muito se envolver, mas aí vem o medo. O medo, ele tira muita coisa da gente, inclusive afasta as pessoas, né? Por mais que a gente queira. Então, o interesse foi perdido, sim, não tem interesse por um desses motivos. Ou fofoca, ou já tinha alguém, ou muito trabalho, ou essa pessoa sofreu muito num relacionamento, e aí, quando começou a ver que estava querendo se apegar, falou, tá, não quero, porque aí depois eu vou me apaixonar, vou não sei o que lá, e aí eu vou sofrer de novo, porque na cabeça dessa pessoa ainda existe muita dor, muita mágoa, tá? Dentro desta pessoa, tá? Então, o montinho 3 também a pessoa não perdeu o interesse por conta disso que eu falei. Tá bom, gente? Ai, meu Deus. Fôlego, o fôlego é o fôlego, né? Bom, gente, como eu falei, escrevam abaixo perguntas que vocês podem fazer aí para que sirvam para todos, para futuramente eu fazer mais montinhos com respostas, tá bom? Muito obrigado a todos e gratidão, gente. Muito obrigada pela paciência de todos vocês, até das minhas clientes que eu tive que remarcar por conta do problema né? Não posso falar muito, tá bom, gente? Porque 1 hora e meia de atendimento é muita coisa. Muito obrigada e até a próxima. Aqui estão alguns resultados da